Chamam-no de o carniceiro de Chicago, um homem que nunca hesita, nunca perdoa e nunca esquece. Mas na noite em que Lorenzo Moretti chegou em casa 3 horas mais cedo, a arma em seu coldre foi inútil. Não era um assassino esperando no escuro. Era a única pessoa para quem ele nunca olhou 2 vezes. Quando a empregada pressionou a mão no peito do chefão da máfia e sussurrou: "Fique em silêncio." Ele não percebeu que sua vida estava praticamente acabada. O que ele ouviu a seguir do outro cômodo não apenas partiu seu coração, congelou seu sangue. Você acha que sabe o que é traição? Você não faz ideia. A chuva em Chicago não limpava as coisas. Apenas tornava a sujeira mais escorregadia. Lorenzo Enzo Moretti observava os limpadores de para-brisa de seu Rolls-Royce Phantom blindado cortarem o dilúvio. Eram 2 da manhã. Ele não deveria estar na Lakeshore Drive. Ele deveria estar em um hangar privado em Teterboro, negociando uma trégua com as 5 famílias de Nova York. Mas o instinto visceral que o manteve vivo por 34 anos, o mesmo instinto que lhe rendeu o título de Capo dei Capi, gritou para que ele fosse embora. A reunião pareceu errada. O ar estava quieto demais. Os apertos de mão, úmidos demais. Então, ele simplesmente desapareceu. Pegou um voo fretado particular de volta para Illinois sem contar a ninguém. Nem mesmo para seu chefe de segurança, Bruno. "Não entre pelo portão principal." Enzo instruiu seu motorista, um gigante mudo chamado Cale. "Deixe-me na entrada de serviço no lado norte. Apague as luzes." Cale assentiu, seus olhos examinando os espelhos. O carro deslizou silenciosamente pelo asfalto molhado da longa entrada que levava à propriedade Moretti. A mansão era uma fortaleza de calcário e arquitetura gótica. Ela se erguia contra o céu tempestuoso como uma fera, dormindo com um olho aberto. Enzo estava exausto. Seu ombro esquerdo latejava onde uma bala o havia atingido de raspão há 6 meses. Era um lembrete constante do preço da coroa. Ele só queria um uísque, um banho quente e deitar na cama ao lado de sua esposa, Camila. Camila, a filha do senador. A mulher que havia trazido legitimidade ao seu nome manchado de sangue. Ele saiu do carro e a chuva encharcou instantaneamente seu casaco de caxemira. Ele sinalizou para Kel dar a volta e esperar. Enzo digitou o código no teclado da entrada de serviço. 1985, seu ano de nascimento. Simples, arrogante. A porta se abriu com um clique. A cozinha estava escura. Era iluminada apenas pelo brilho azul fraco da geladeira Sub-Zero e pelos relâmpagos que brilhavam do lado de fora das janelas enormes. A casa geralmente era silenciosa, mas este silêncio parecia pesado, pressurizado. A mão de Enzo deslizou para a bereta presa em sua cintura. Ele se moveu pelo piso de mármore. Suas solas de couro italiano não faziam barulho. Ele era um predador em seu próprio território. Ele estendeu a mão para a maçaneta da porta que levava ao corredor principal. Mas antes que seus dedos pudessem tocar o latão, uma sombra se desprendeu da despensa. Enzo sacou sua arma em um movimento rápido, apontando o silenciador para a testa da figura. "Mova-se e você morre", ele rosnou. O trovão mascarava sua voz. A figura não se encolheu. Não implorou. Ela deu um passo para a fresta de luar que entrava pela janela. Era Sophie. Sophie Clark, a empregada. A garota quieta de olhos avelã que dobrava suas camisas e polia a prataria. Ela estava na casa há 2 anos. E em todo esse tempo, Enzo não tinha certeza se já a tinha ouvido falar mais de 10 palavras. "Sim, senhor. Não, senhor. Imediatamente, senhor." Mas esta noite, ela não estava olhando para o chão. Ela olhava diretamente para o cano de sua arma. Seu peito subia e descia, e seu cabelo estava colado na testa, como se estivesse correndo. Ela não estava usando seu uniforme. Vestia uma camiseta cinza grande e shorts, descalça no chão de pedra frio. "Senhor Moretti," ela sussurrou, a voz trêmula, mas os olhos ferozes. "Por que está acordada, Sophie?" Enzo baixou a arma 1 centímetro, mas seu dedo permaneceu no gatilho. "E por que está à espreita no escuro?" Ela não respondeu. Em vez disso, diminuiu a distância entre eles. Foi uma quebra de protocolo tão grave que era quase suicida. Ela estendeu a mão, sua mão pequena e calejada, agarrando seu casaco encharcado. "Você precisa ir embora," ela sussurrou. "Agora." Enzo franziu a testa, sua paciência se esgotando. "Esta é a minha casa." "Faste-se, Sophie."
Por favor, ela sibilou, apertando-o com mais força. Você não deveria estar aqui. O voo. O manifesto dizia que você estaria em Nova York até terça-feira. Planos mudam. Enzo empurrou a mão dela. Quem está aqui? Invasores? Pior? Enzo zombou. Não há nada pior do que invasores na casa de um chefão. Ele se virou para a porta do corredor novamente. Sophie se jogou na frente dele, suas costas batendo na porta com um baque surdo. Lágrimas brotavam em seus olhos agora, quentes e desesperadas. Enzo, pare. Se você for lá fora, será um homem morto. Ele congelou. Ela havia usado seu primeiro nome. Nenhum empregado jamais usava seu primeiro nome. Ele a agarrou pelo queixo, forçando-a a olhá-lo. De perto, ele sentiu o cheiro dela. Baunilha e terror. Do que você está falando? Ela levantou um dedo trêmulo até os lábios. Fique em silêncio, ela articulou, o comando pairando no ar como uma lâmina de guilhotina. Apenas escute. Ela estendeu a mão para trás e abriu a porta apenas 1 centímetro. O som da sala de estar principal chegou à cozinha. A acústica da mansão foi projetada para propagar o som em festas. Mas esta noite, ela trouxe uma conversa que atingiu Enzo com mais força do que uma bala de ponta oca. O champanhe está gelado, querido. Devemos brindar. Era Camila, sua esposa. Sua voz não era sonolenta. Estava animada, excitada. A viúva Moretti respondeu uma voz grave e rouca. Enzo sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ele conhecia lá aquela voz. Era Santino, o touro russo, seu subchefe, seu melhor amigo desde que roubavam calotas em Little Italy. A nós, Camila riu. O som de cristais tilintando ecoou. Quando a notícia será divulgada? O avião caiu sobre o Atlântico há 20 minutos, disse Santino. O som de um charuto sendo cortado pontuou sua frase. Falha mecânica. Trágico. Os corpos provavelmente nunca serão recuperados. Enzo ficou paralisado na cozinha escura. A chuva fria em sua pele de repente parecia gelo. Eles não tinham apenas planejado um golpe. Eles haviam sabotado seu jato particular. Se ele não tivesse pegado o voo fretado, seria destroços flutuando no oceano agora. Ele olhou para Sophie. Ela não estava mais chorando. Estava observando-o. Seus olhos eram poças escuras de compreensão. Ela havia salvado sua vida. Mas por quê? A percepção atingiu Enzo com a força de um golpe físico, fazendo-o cambalear um passo para trás. Ele olhou para a bereta em sua mão. Parecia pesada, desajeitada. Ele tinha munição suficiente para matar os dois. Ele deveria matá-los. Arrombar as portas, dar 2 tiros no peito de Santino e um no coração traiçoeiro de Camila. Ele deu um passo à frente, a raiva o cegando. A mão de Sophie se fechou sobre seu pulso. Seu aperto era surpreendentemente forte. Não, ela sussurrou, sua voz mal audível sobre o zumbido da geladeira. Enzo olhou para ela com olhos selvagens. Me solte, eu vou massacrá-los. E depois, Sophie desafiou, seu sussurro afiado como uma navalha. Santino tem 4 homens no portão da frente, 2 no jardim. Ele não veio sozinho. Você os mata. A equipe de segurança dele entra e transforma você em queijo suíço antes que possa recarregar. Você está declarado morto, Enzo. A família confia em Santino. Se você aparecer agora sem reforços, ele vai distorcer tudo. Ele dirá que você enlouqueceu. Ele vai te matar e alegar legítima defesa. Enzo cerrou os dentes, os músculos de sua mandíbula saltando. Ela estava certa. Estrategicamente, ela estava absolutamente certa. Ele estava em menor número, exausto e oficialmente morto. O elemento surpresa era sua única arma. Mas era uma arma de um só tiro. Como você sabe sobre a segurança? Enzo perguntou, seus olhos se estreitando. Eu servi café para eles, disse Sophie simplesmente. Antes de descer aqui para me esconder. Eles acham que eu saí para a noite. Por que você não foi embora? Sophie olhou para baixo, um rubor subindo em suas bochechas que a escuridão quase escondia. Eu esqueci meu livro. Eu voltei. Ouvi eles conversando. Ouvi o plano. E você esperou por mim. Eu esperei para avisá-lo ou para lamentar por você. Algo mudou no peito de Enzo. Um calor estranho no meio da realidade gelada de sua vida desmoronando. Ele a afastou da porta e a arrastou para a despensa dos empregados. Uma passagem estreita ladeada por prateleiras de massas e azeites importados. Existe uma saída onde eles não nos verão? Enzo perguntou, guardando a arma.
Ele precisava pensar. Precisava de uma sala de guerra, não de uma cozinha. O duto de lavanderia, disse Sophie. Ele desce para o porão. Há um túnel de escoamento que leva à casa de barcos. Enzo olhou para ela impressionado. Eu nem sabia que o túnel de escoamento era acessível. Você é o dono da casa, Sr. Moretti, disse ela. Uma sagacidade seca surgindo apesar do perigo. Você não a limpa. Enzo, ele a corrigiu. Se sobrevivermos a isso, você me chama de Enzo. Se, ela enfatizou. Eles se moveram em direção à lavanderia ao lado da cozinha. Cada rangido do assoalho soava como um tiro aos ouvidos de Enzo. Ele ainda podia ouvir o murmúrio de vozes da sala de estar. A risada de Camila, um som que ele costumava amar, agora soava como a gargalhada de uma bruxa. E as contas? Camila estava perguntando. Enzo parou, sinalizando para Sophie parar. Ele precisava ouvir isso. Já transferidas, respondeu Santino. O cofre nas Ilhas Cayman é desbloqueado com seus dados biométricos. Ou melhor, a cópia que você tão gentilmente adquiriu enquanto ele dormia. Enzo instintivamente tocou seu polegar. Camila, as noites em que ela segurou sua mão enquanto ele dormia, as vezes em que limpou seu telefone. Ela vinha coletando sua vida digital, pedaço por pedaço. E a empregada? Santino perguntou. O sangue de Enzo gelou. Ele olhou para Sophie. Ela ficou rígida. Sophie. Camila suspirou, parecendo entediada. Ela é uma ninguém, uma vira-lata. Não tem família, nem história. Eu a demiti há 1 hora. Disse para ela tirar a noite de folga e não voltar até segunda-feira. Ela provavelmente está a meio caminho da estação de ônibus. Bom, Santino resmungou. Pontas soltas são complicadas. Se ela voltar, cuide dela. Com prazer. Ela é bonita demais para o próprio bem, de qualquer maneira. Eu vi o jeito que Enzo olha para ela quando pensa que ninguém está vendo. Enzo piscou. Ele olhou para Sophie. Ela estava olhando para o chão, a vergonha irradiando dela. Ele tinha olhado para ela. Ele pensou que tinha sido discreto. Pensou que estava apenas apreciando a eficiência. Mas talvez, no vácuo solitário de seu casamento, seus olhos tivessem se demorado na única suavidade em sua vida. Temos que ir, Sophie sussurrou, puxando sua manga. Agora, Enzo assentiu. Eles entraram na lavanderia. Ele abriu o duto, um quadrado de metal na parede. Era um encaixe apertado. As damas primeiro, ele murmurou. Sophie não hesitou. Ela agarrou as bordas e deslizou, com os pés primeiro, para a escuridão. Um baque suave ecoou segundos depois. Enzo a seguiu, o metal raspando em seu terno feito sob medida, mergulhando-o no abismo de seu próprio porão. Ele aterrissou em uma pilha de lençóis. O porão cheirava a detergente e terra úmida. Sophie já estava na pesada porta de ferro do túnel de escoamento, lutando com o mecanismo de roda enferrujado. Está emperrado, ela resmungou, fazendo força. Enzo a afastou. Deixe-me. Ele agarrou a roda. Seu ombro gritou em protesto, a antiga ferida latejando. Mas ele canalizou sua raiva para o aperto, com um rangido metálico que soou perigosamente alto. A roda girou. A porta rangeu ao abrir, revelando um túnel escuro que cheirava a água do lago e podridão. Vá! Enzo ordenou. Quando Sophie entrou no túnel, as luzes do porão de repente piscaram e acenderam. Ei! Uma voz gritou do topo da escada. Enzo se virou, sacando a arma. No topo da escada do porão estava Marco, um dos capangas de Santino. Um homem enorme segurando uma submetralhadora. Os olhos de Marco se arregalaram. Ele estava olhando para um fantasma. Chefe, Enzo não hesitou. Ele não ofereceu uma explicação. Ele apertou o gatilho 2 vezes. Puf, puf. O silenciador fez seu trabalho. Marco desabou, rolando pelas escadas de madeira, caindo em um monte aos pés de Enzo. Mova-se! Enzo rugiu, empurrando Sophie para o túnel e batendo a porta de ferro atrás deles. Ele girou a roda, trancando-a, bem no momento em que as balas começaram a ricochetear no metal do outro lado. Eles estavam no escuro, presos em um túnel sob a propriedade, e a caçada havia apenas começado. Onde isso sai? Enzo perguntou, sua voz ecoando no espaço úmido. Ele pegou o celular. Sem sinal. Na casa de barcos, disse Sophie, sua voz tremendo novamente. Mas, Enzo, há algo que você precisa saber sobre a casa de barcos. O quê? Ele retrucou, usando a luz do celular para iluminar o caminho. É onde eu moro, disse ela.
Os quartos dos empregados na casa principal tinham mofo. Você não sabia. Então eu me mudei para o loft acima da casa de Barcos há 3 meses. Então, ela engoliu em seco. É lá que eu guardo. Guarda o quê? Ela o olhou diretamente nos olhos, a luz azul do celular projetando longas sombras em seu rosto. A vantagem? Os arquivos. Enzo parou de andar. Que arquivos, Sophie? Eu não sou apenas uma empregada, Enzo, ela confessou. O eco do tiro ainda ressoava em seus ouvidos. Meu nome verdadeiro é Sofia Valente, e meu pai foi o homem que você matou para tomar o trono. Enzo congelou. A família Valente, a guerra de 2018. Ele os havia exterminado. Eu vim aqui para te matar, disse ela, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Passei 2 anos esperando o momento perfeito para envenenar seu uísque ou cortar sua garganta enquanto você dormia. Enzo levantou a arma lentamente, apontando-a para o peito dela. Dê-me um motivo para eu não terminar o legado de seu pai agora mesmo. Por quê? Sophie deu um passo em direção à arma, seu peito tocando o silenciador. Porque em algum momento eu parei de te odiar e comecei a vê-los, Camila e Santino. Foram eles que entregaram meu pai para você. Eu tenho a prova na casa de Barcos. Eu tenho as gravações. Eu tenho tudo. Enzo olhou para ela. As reviravoltas estavam acontecendo rápido demais. Sua esposa era uma traidora. Seu melhor amigo era um usurpador. E a empregada que acabara de salvar sua vida era a filha de seu maior inimigo. Mostre-me. Enzo baixou a arma. Mas se você me trair, Sofia, eu queimarei esta cidade até o chão com você dentro dela. Eu sei, ela sussurrou. Estou contando com isso. O túnel era um pesadelo claustrofóbico de água pingando e ratos correndo. Enzo se movia com a eficiência de um soldado, mas sua mente era uma tempestade. Sofia Valente, a filha de Carlo Valente, o homem que Enzo havia baleado em um armazém em 2018 para acabar com a guerra de 3 anos. Ele se lembrou das últimas palavras de Carlo. Meu sangue vai te afogar. Ele não tinha percebido que Carlo queria dizer isso de forma tão literal. Eles chegaram ao fim do túnel, um pesado alçapão de madeira que dava para o chão da casa de Barcos. Enzo o empurrou, emergindo no ar fresco e mofado do depósito de Barcos. Um elegante barco aquarama de mogno balançava na água, mas Sophie o ignorou, subindo uma escada para o loft. Enzo a seguiu, arma em punho, varrendo o cômodo. Era um espaço pequeno, humilde, mas acolhedor. Livros estavam empilhados por toda parte, um pequeno catre, e escondida sob uma tábua solta do assoalho debaixo da cama, uma caixa de metal com fechadura. Sophie a puxou, suas mãos tremendo, enquanto digitava uma combinação. Ela tirou uma pilha de papéis amarelados e um pendrive. Aqui, disse ela, entregando-os a Enzo. Olhe as datas, Santino. Enzo examinou os papéis na luz fraca que vinha do lago. Transferências bancárias, registros de chamadas. 2018, Enzo murmurou. Antes do fim da guerra. Santino estava passando suas localizações para o meu pai, disse Sophie, sua voz vazia. Ele queria você morto naquela época para poder assumir, mas você era bom demais. Você sobreviveu a todas as emboscadas. Então Santino mudou de lado, entregou meu pai a você para ganhar sua confiança e jogou a longo prazo. E Camila? Camila foi a intermediária. Ela dormia com Santino antes mesmo de te conhecer. Ela se casou com você para mantê-lo distraído enquanto eles desviavam suas contas. Enzo sentiu a bile subir em sua garganta. Todo o seu casamento, sua melhor amizade, tudo era uma produção teatral. Ele olhou para Sophie. Por que você não usou isso para me destruir? Eu te disse, ela disse, encontrando seu olhar. Eu queria te matar eu mesma. Mas então eu observei você. Eu vi você andando de um lado para o outro na biblioteca à noite, carregando o peso das famílias. Eu vi você tratar a equipe com respeito, ao contrário de Santino, que nos trata como móveis. Eu percebi que você era apenas um soldado em uma guerra que não começou. Você matou meu pai. Sim, mas Santino o matou primeiro ao traí-lo. Um súbito barulho de vidro quebrando no andar de baixo interrompeu o momento. Eles estão aqui, Enzo sibilou. Ele pegou a caixa e o pendrive. O barco? Muito barulhento, disse Sophie. Se ligarmos o motor, eles ouvirão da casa principal. Terão atiradores de elite no penhasco. Então nadamos nesta tempestade. Vamos nos afogar.
Os olhos de Sophie percorreram o quarto. Os jet skis debaixo da lona. Enzo olhou por cima do parapeito. 2 jet skis pretos estavam na doca. Eram mais rápidos, mais discretos, mais expostos. Você sabe pilotar? Enzo perguntou. Eu cresci na Sicília, Enzo. Eu sabia pilotar antes de saber andar. Bom, vá na frente, vamos para o sul em direção às luzes do Navy Pier. Depois cortamos bruscamente para o canal industrial. Não pare. Não olhe para trás. Eles desceram a escada. Enzo a ajudou a empurrar o primeiro jet ski para a água. Enquanto empurrava o segundo, a porta da casa de barcos se abriu com um estrondo. 3 homens em equipamento tático entraram. Enzo não hesitou. Ele disparou 3 tiros. Bam, bam, bam! 2 homens caíram. O terceiro mergulhou atrás de uma pilha de caixotes. Vá! Enzo rugiu, pulando em seu jet ski. Sophie deu a partida. O motor rugiu para a vida. Ela acelerou, saindo do ancoradouro e entrando na água negra e agitada do lago Michigan. Enzo a seguiu um segundo depois, bem no momento em que as balas começaram a destruir a madeira da doca atrás dele. A chuva feria como agulhas. As ondas tinham 1 metro de altura, batendo no casco do jet ski. Enzo manteve a cabeça baixa, seguindo o rastro branco da esteira de Sophie. Ele podia ver lanternas varrendo a água dos penhascos acima de sua propriedade. Um holofote do pier privado se acendeu, varrendo a escuridão. Pop, pop, pop. Balas atingiram a água ao redor deles. Eles estavam atirando cegamente no escuro. Sophie virou bruscamente para a esquerda, guiando-os para a sombra de um enorme quebra-mar. Ela conhecia o lago melhor do que ele. Ela navegou pelas correntes traiçoeiras com uma coragem que fez o coração de Enzo martelar contra suas costelas. Não de medo, mas de adrenalina. Eles pilotaram por 20 minutos, o frio se infiltrando em seus ossos, até que as luzes da propriedade Moretti fossem apenas um brilho fraco no horizonte. Eles diminuíram a velocidade ao entrar nas águas turvas do canal industrial, uma área ladeada por fábricas enferrujadas e armazéns abandonados. Eles desligaram os motores e flutuaram sob um pier de madeira podre. Enzo ficou ali por um momento, o peito arfando, a água pingando de seu nariz. Ele olhou para Sophie. Ela estava tremendo violentamente, sua camiseta cinza encharcada e grudada na pele, seus dentes batendo. Ele manobrou seu jet ski ao lado do dela e estendeu a mão pegando a mão dela. Estava gelada. Estamos vivos, ele disse, sua voz rouca. Sophie olhou para ele, o rímel escorrendo por suas bochechas, o cabelo selvagem. Ela parecia um rato afogado. E ainda assim, Enzo achou que ela parecia mais majestosa do que Camila jamais pareceu em Diamantes. E agora? Ela perguntou entre dentes batendo. Você está morto para o mundo. Você não tem dinheiro nem soldados e apenas a roupa do corpo. Enzo apertou a mão dela. Um sorriso sombrio e aterrorizante se espalhou por seu rosto. O sorriso que o tornara o chefão. Agora, ele disse, agora vamos para o inferno e recrutamos o diabo. O esconderijo não era uma casa. Era um porão debaixo de uma academia de boxe falida na Zona Sul, de propriedade de um velho treinador irlandês chamado Sully, que devia a vida a Enzo 3 vezes. Sully não fez perguntas. Ele apenas destrancou a pesada porta de aço, jogou para Enzo um kit de primeiros socorros e uma garrafa de Jameson e voltou para cima para socar um saco de pancadas. O quarto era esparso. Um sofá de couro, uma mesa, uma luminária. Enzo tirou o paletó e a camisa do terno arruinados. O arranhão de bala em seu ombro de meses atrás estava doendo, e ele tinha um novo corte no braço do duto de lavanderia. Sente-se, Sophie ordenou. Ela havia encontrado uma toalha e secado o cabelo, envolvendo-se em um moletom de ginástica grande de Sully. Enzo sentou-se na beirada do sofá. Eu posso fazer isso. Cale a boca, disse ela, abrindo o kit de primeiros socorros. Ela derramou uísque em seu braço. Enzo sibilou, mas não se afastou. Ela trabalhou com mãos firmes, suturando o corte. O silêncio entre eles era denso, carregado com o trauma compartilhado da noite e a intimidade bizarra da situação. Você tem boas mãos, Enzo murmurou, observando-a se concentrar. Eu queria ser cirurgiã, disse Sophie, amarrando a sutura. Antes da guerra, antes de meu pai morrer e perdermos tudo. Acabei esfregando o chão. Enzo olhou para ela, realmente olhou para ela. Sinto muito pelo seu pai. Foi negócio, mas custou-lhe uma vida. Custou-me um futuro, ela corrigiu. Ela ergueu os olhos, seus olhos avelã fixos nos dele.
Não me faça me arrepender de ter te salvado, Enzo. Não farei. Ele estendeu a mão, sua mão envolvendo sua bochecha. A pele dela estava quente agora. Ele não deveria tocá-la. Ela era um risco. Ela era a filha de um inimigo. Mas naquele porão, com o mundo os caçando, ela era a única coisa real que lhe restava. Sophie se inclinou em seu toque por um segundo, depois se afastou, levantando-se abruptamente. O pendrive, precisamos ver o que há nele. Enzo assentiu, sacudindo o momento. Ele conectou o pendrive a um laptop empoeirado que Sully mantinha na mesa. Eles passaram as 3 horas seguintes em silêncio, percorrendo os arquivos. Era pior do que Enzo imaginara. Não era apenas roubo. Era um desmantelamento sistemático do Império Moretti. Santino estava vendendo rotas para os russos. Ele havia comprometido os juízes que Enzo tinha no bolso e Camila. Enzo clicou em um arquivo de vídeo. Era uma filmagem granulada da câmera de segurança em seu próprio quarto. Mostrava Camila e Santino em sua cama. Ele é tão chato, dizia Camila no vídeo, traçando o peito de Santino. Ele fala de honra como se isso pagasse as contas. Mal posso esperar para que ele se vá. Vou redecorar a casa toda. Mármore branco em todos os lugares. Livrar-me daquela madeira escura deprimente. Em breve, querida. Santino riu. Terça-feira, o avião. Enzo fechou o laptop com força. A carcaça de plástico rachou sob seu aperto. Ele se levantou, andando de um lado para o outro no pequeno quarto, como um tigre enjaulado. A humilhação queimava mais quente que a traição. Eles estavam rindo dele em sua própria cama. Eles pensam que estou morto, Enzo sussurrou. Eles pensam que venceram. Essa é a sua vantagem, disse Sophie do sofá. Eles vão ficar descuidados. Eles vão comemorar. Quando é o funeral? Enzo perguntou. Geralmente 3 dias após a morte, Sophie calculou. Então, domingo. Domingo? Enzo assentiu. Um caixão fechado, obviamente, já que meu corpo está perdido no mar. Ele se virou para Sophie. Você sabe onde os gregos se reúnem? Sophie franziu a testa. A família Costas? Eles te odeiam. Você tomou o território do porto deles. Exatamente. Enzo sorriu. E não foi um sorriso agradável. Eles me odeiam. Mas odeiam Santino mais. Santino prometeu a eles os portos de volta, não foi? Naqueles e-mails. Sim, Sofia assentiu, a compreensão surgindo. Ele prometeu devolver o território assim que assumisse. Mas Santino é um mentiroso, disse Enzo. Ele já vendeu os portos para os russos. Vimos o contrato. Então, se você mostrar aos gregos que Santino os traiu, então eu não preciso de um exército, Enzo terminou. Eu só preciso acender um fósforo. A reunião aconteceu nos fundos de uma lanchonete grega às 4 da manhã. Enzo entrou sozinho. Ele usava roupas emprestadas, jeans e uma jaqueta de couro preta de Sully. Ele parecia menos um chefão e mais um brigão de rua. Nikos Costas, o chefe da máfia grega, estava sentado em um box comendo souvlaki. Ele era um homem enorme com uma barba como lã de aço. 4 guardas armados estavam ao seu redor. Quando Enzo entrou, os guardas sacaram suas armas instantaneamente. Calma, disse Enzo, levantando as mãos. Só estou aqui para o café da manhã. Nikos olhou para ele, seu garfo congelando a meio caminho da boca. Moretti, você está morto. Eu vi no noticiário. Acidente de avião. Eu melhorei. Enzo disse secamente. Ele deslizou para o box oposto a Nikos. Dê-me um motivo para não colocar uma bala na sua cabeça agora mesmo. Nikos rosnou, sinalizando para seus homens manterem o fogo, mas continuarem mirando. Porque eu sou o único que pode impedi-lo de perder 10 milhões de dólares, disse Enzo. Ele jogou o pendrive na mesa. Santino russo, ele prometeu a você os portos de volta se você apoiasse o golpe dele. Certo? Nikos estreitou os olhos. Talvez. Ele os vendeu para os irmãos Volkov ontem. Enzo mentiu suavemente. Bem, meio mentiu. O acordo estava pendente, mas Nikos não precisava saber disso. Verifique os arquivos. Pasta marcada como autoridade portuária. Nikos sinalizou para um de seus homens trazer um tablet. Ele conectou o pendrive. Enquanto rolava, seu rosto ficou roxo, da cor das cebolas em seu prato. Aquele desgraçado. Nikos cuspiu, batendo o punho na mesa. Ele jurou pela mãe dele. Santino não tem mãe, disse Enzo. Ele foi gerado em um esgoto. Enzo se inclinou para a frente. Aqui está o acordo, Nikos. Eu estou morto.
Vou continuar morto até domingo. No domingo, no meu funeral, todos os chefes das 5 famílias estarão lá. Santino estará lá aceitando a coroa e eu quero que você me empreste 10 dos seus melhores homens. Não para matá-lo, apenas para proteger o perímetro. Eu quero entrar lá sozinho. Mas preciso saber que quando eu o fizer, os guardas dele do lado de fora não entrarão correndo para salvá-lo. E o que eu ganho? Nikos perguntou, limpando a boca. Você fica com os portos, disse Enzo. De verdade desta vez. E você tem o prazer de assistir Santino Russo implorar. Nikos olhou para Enzo por um longo momento. Então ele riu. Um som estrondoso que sacudiu a lanchonete. Você tem coragem, Moretti. Eu sempre disse isso. Louco, mas com coragem. Nikos estendeu uma mão gordurosa. Temos um acordo. Enzo apertou-a. Ele saiu da lanchonete para a luz da pré-aurora. Sophie estava esperando no Ford Taurus, surrado de Sully na esquina. E então? Ela perguntou quando ele entrou. Estamos no negócio, disse Enzo. Ele olhou para ela. Ela parecia exausta. Círculos escuros sob os olhos, mas ela ainda estava lá, ainda com ele. Você deveria ir, Sophie, ele disse baixinho. Pegue o carro, dirija para o Canadá. Eu tenho uma conta lá a qual posso te dar acesso. Comece de novo. Não, ela disse, engatando a marcha. Por quê? Isso fica perigoso agora. As balas vão voar. Eu não vou te deixar, Enzo. Por quê? Ela olhou para ele e a crueza em seus olhos tirou seu fôlego. Porque você é a primeira pessoa na minha vida que não mentiu para mim. E porque eu quero ver a cara da Camila quando você entrar por aquela porta. Enzo riu. Um som genuíno. Você é vingativa, Sofia Valente. Aprendi com o melhor, ela sorriu. Dirija, Enzo disse, recostando-se e fechando os olhos. Temos um funeral para ir. A manhã de domingo chegou envolta em uma névoa cinzenta, apropriada para o funeral de um rei. O serviço foi realizado na capela particular da propriedade Moretti, uma imponente estrutura gótica de pedra e vitrais. Todas as principais figuras do crime de Chicago a Nova York estavam presentes. O estacionamento era um mar de SUVs pretos e guarda-costas de cara amarrada. Lá dentro, o ar estava denso com o cheiro de lírios brancos e perfume caro. Um caixão aberto estava no altar, vazio, é claro, simbolizando o corpo perdido no mar. Um grande retrato de Enzo, com ar severo e invencível, estava em um cavalete ao lado. Camila estava no púlpito, uma visão de beleza trágica em um vestido de renda preta Dior feito sob medida e um véu que obscurecia seus olhos secos. Ela segurava um lenço, enxugando lágrimas invisíveis. Enzo era mais do que um marido, ela disse, sua voz tremendo com perfeição ensaiada. Ele era minha âncora, meu protetor. Perdê-lo tão de repente. Parece que o sol foi arrancado do céu. Na primeira fila, Santino Russo sentava-se com a cabeça baixa, parecendo o irmão enlutado. Ele usava uma abraçadeira preta sobre o terno. Ocasionalmente, ele estendia a mão e apertava a de Camila quando ela vacilava. As 5 famílias assistiam, acenando em simpatia. Eles já haviam aceitado a transição de poder. Santino era o herdeiro aparente. Ele teria querido que fôssemos fortes, Camila continuou, olhando para a multidão. Ele teria querido que a família permanecesse unida sob uma liderança forte. Ela olhou significativamente para Santino. Santino se levantou, abotoando o paletó. Ele subiu ao púlpito, colocando uma mão reconfortante no ombro de Camila. Obrigado, Camila, disse Santino, sua voz rouca e projetando autoridade. Eu prometo a você e prometo a todos vocês. Honrarei a memória de Enzo. Liderarei esta família com a mesma força que ele. Você vai? A voz ecoou do fundo da capela, cortando o silêncio como um trovão. Todas as cabeças se viraram. Camila congelou. Os olhos de Santino se arregalaram. As pesadas portas de carvalho da capela se abriram. Enzo Moretti estava na entrada. Ele não usava terno. Usava jeans escuros, uma gola alta tática preta e um longo sobretudo. Ele parecia rústico, perigoso e muito vivo. Ao seu lado estava Sophie. Ela usava um elegante terninho preto que haviam comprado com dinheiro naquela manhã. Seu cabelo estava preso para trás, o queixo erguido. Ela não parecia uma empregada. Parecia uma rainha. Enzo, Camila sussurrou, seu rosto perdendo toda a cor. Ela agarrou o púlpito com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. É um milagre. Guarde a atuação, querida, disse Enzo, sua voz calma, mas carregando uma ponta letal enquanto caminhava pelo corredor central.
Seus passos ecoavam no chão de pedra. Clique, 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 a multidão se abriu para ele como o mar vermelho. Murmúrios surgiram. Ele está vivo. É um fantasma. Santino se recuperou primeiro. Sua mão foi para a cintura. Este é um impostor. Segurança. Sua segurança já era, Santino, disse Enzo sem quebrar o passo. Nikos Costas manda lembranças. Seus homens estão atualmente desarmando sua equipe lá fora. Santino olhou para as saídas laterais. Capangas gregos saíram das sombras dos vestíbulos, de braços cruzados, acenando para Enzo. Santino estava encurralado. Enzo chegou ao altar. Ele parou a 1,5 metros de sua esposa e seu melhor amigo. De perto, ele podia ver o terror em seus olhos. Era inebriante. Você parece desapontado, Santino. Enzo sorriu friamente. O champanhe não lhe caiu bem. Enzo, irmão? Santino gaguejou, levantando as mãos. Nós pensamos que você estava morto. Os relatórios, o avião que você sabotou? Enzo perguntou. Não, nunca. Quem te disse essas mentiras? Santino apontou um dedo trêmulo para Sophie. Ela? A empregada? Ela é louca, Enzo. Ela estava roubando de você. Nós a demitimos. Enzo se virou para a congregação. Meu subchefe afirma que estou mentindo. Ele afirma que minha esposa é uma viúva enlutada. Enzo tirou um pequeno controle remoto do bolso e apontou para a tela de projeção que havia sido montada para mostrar uma montagem de sua vida. Em vez de fotos de Enzo, a tela ganhou vida com a filmagem de segurança do quarto. A imagem era nítida. Santino e Camila enrolados nos lençóis. O áudio ecoou pelos alto-falantes da capela. Quando a notícia será divulgada? O avião caiu sobre o Atlântico há 20 minutos. Falha mecânica. Trágico. Suspiros percorreram a sala. Os chefes das 5 famílias se entreolharam, suas expressões endurecendo. Em seu mundo, assassinato era negócio. Mas traição, dormir com a esposa do chefão e sabotar seu avião. Isso era um pecado punível com a morte. Camila caiu de joelhos, soluçando de verdade desta vez. Enzo, por favor, ele me forçou. Eu estava com medo. Enzo olhou para ela com zero emoção. Ou você estava com medo? Você parecia bem animada para gastar meu dinheiro nas Ilhas Cayman. Ele se virou para Santino. E você? Você vendeu as rotas do porto para os russos. Você traiu nossos aliados mais antigos. Ele acenou para a delegação grega nos fundos. Santino percebeu que era o fim. A farsa acabara. Ele rosnou, puxando um revólver de cano curto escondido em sua tornozeleira. Morra, seu filho da mãe. O tiro não veio de Santino. Veio de Sophie. Ela estava ao lado de Enzo, uma pistola fumegante na mão. Ela a havia sacado de sua jaqueta com uma velocidade que chocou a sala. Sua mira era certeira. Santino agarrou o ombro, gritando enquanto largava a arma e caía no chão. Enzo olhou para Sophie, impressionado. Belo tiro. Mas você errou o coração dele. Eu não estava mirando no coração dele, disse Sophie friamente. Mirei no ombro dele. Ele não terá uma saída fácil. Ele precisa responder pelo meu pai. A sala ficou em silêncio. Seu pai? Santino ofegou, agarrando o ombro sangrando. Quem é você? Eu sou Sofia Valente, ela anunciou, sua voz soando clara. Filha de Carlo Valente, o homem que você traiu para chegar ao topo. A revelação atingiu a sala como uma bomba. O nome Valente era lendário. Ver sua filha ao lado de Enzo Moretti era a unificação de 2 linhagens de sangue em guerra. Enzo colocou a mão nas costas de Sophie. Levem-nos. Os homens de Nikos avançaram, agarrando uma Camila gritando e um Santino sangrando. Enzo, eu sou sua esposa. Camila gritou enquanto era arrastada pelo corredor. Você é uma viúva, Enzo corrigiu, mas não a minha. Enquanto as portas se fechavam sobre os traidores, Enzo se virou para a sala de mafiosos atônitos. Ele ajustou o casaco. Desculpem pela interrupção, Enzo disse suavemente. Mas acredito que tenho um funeral para cancelar. Há trabalho a ser feito. O silêncio que se seguiu ao tiro na capela era mais pesado que o chumbo que acabara de estilhaçar o ombro de Santino. O eco da explosão parecia pairar no teto abobadado, misturando-se com o cheiro de lírios e pólvora. Santino se contorcia no chão de mármore, agarrando o ombro, seu sangue manchando a pedra branca imaculada. Um contraste gritante com o funeral perfeitamente orquestrado que ele havia planejado. Camila não estava mais gritando. Ela estava congelada, seus olhos dardejando entre o homem que ela havia traído e a mulher que ela havia atormentado.
Enzo não olhou para a congregação. Ele não olhou para os outros 5 chefões que observavam a cena com uma mistura de choque e respeito calculista. Ele apenas olhou para Sophie. Ela não havia abaixado a arma. Sua mão estava firme, sua respiração controlada. Ela parecia uma estátua da vingança, uma espécie de anjo esculpido em gelo. Nikos, Enzo disse calmamente, quebrando o silêncio. O chefe da máfia grega deu um passo à frente, um sorriso sombrio estampado em seu rosto. Enzo, um belo serviço. Eu geralmente odeio funerais, mas este eu gostei. Esvazie a sala, Enzo ordenou, sua voz baixa, mas projetando-se para os bancos de trás. As famílias podem esperar no salão de recepção. Falarei com eles em 1 hora. Agora, isso é um assunto de família. Enquanto a sala se esvaziava, deixando apenas Enzo, Sophie, os guardas de Nikos e os 2 traidores, a atmosfera mudou de choque para julgamento. Enzo caminhou até Santino, que estava ofegante. Ele cutucou a perna de seu ex-melhor amigo com a ponta da bota. Levantem-no, Enzo ordenou. 2 dos homens de Nikos ergueram Santino de joelhos. Outros 2 agarraram Camila. Ela começou a chorar, um som irregular e feio que irritou os nervos de Enzo. Enzo, olhe para mim! Camila soluçou, o rímel escorrendo por seu rosto, fazendo-a parecer um palhaço trágico. Foi ele! Santino me ameaçou. Ele disse que me mataria se eu não desse a ele seus códigos. Eu fiz isso por amor, Enzo. Eu queria me salvar, para estar lá pela sua memória. Enzo agachou-se para ficar no nível dos olhos dela. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo solta atrás de sua orelha. A ternura do gesto a fez soluçar mais forte, pensando que estava perdoada. Sabe, Camila, Enzo disse suavemente, eu quase acreditei em você. Mas então me lembrei da gravação de áudio. Você não estava chorando quando falou sobre redecorar a casa. Você não estava com medo quando riu do meu corpo apodrecendo no Atlântico. Ele se levantou, seu rosto endurecendo como pedra. Você não foi uma vítima. Você foi uma investidora. Você apostou contra mim. E você perdeu. Enzo se virou para Sophie. O que você quer fazer com eles? Sophie guardou a arma. Ela caminhou em direção a eles, os saltos de suas botas novas batendo ritmicamente. Ela parou na frente de Santino. Meu pai, ela disse, sua voz baixa, implorou por sua vida em um armazém nas docas. Ele pediu 5 minutos para se despedir de sua filha no telefone. Você disse a ele que não. Você disse que homens mortos não fazem ligações. Santino cuspiu nos pés dela, embora o desafio fosse fraco. Ele era fraco, assim como você. Eu não sou fraca, Santino. Sophie respondeu, inclinando a cabeça. Eu vivi nas paredes da casa do seu inimigo por 2 anos. Eu servi café para você enquanto você planejava assassinatos. Eu ouvi você se gabar de sua genialidade enquanto eu lavava seus pratos sujos. E agora sou eu quem decide se você sangra até a morte neste chão ou não. Ela se virou para Enzo. Não os mate. Enzo ergueu uma sobrancelha. Misericórdia, Sofia, isso é perigoso. Não misericórdia, ela corrigiu. Punição. Se você os matar, o sofrimento deles acaba em 1 segundo. Eles se tornam tragédias, talvez mártires. Mas se eles viverem, ela olhou para Camila, cujos olhos se arregalaram em confusão. Tirem tudo deles, Sophie ordenou. Com licença, Camila ofegou. Você a ouviu? Enzo acenou para os guardas. Peguem tudo, Sophie continuou, sua voz ganhando força. Os Rolex, os diamantes, as chaves das coberturas, o acesso às contas no exterior. Tudo. Eu quero que eles saiam desta igreja sem nada além das roupas do corpo. Enzo cruzou os braços intrigado. E então? E então, disse Sophie, um sorriso sombrio tocando seus lábios. Nós os colocamos em um avião de carga. Não para os Andes, isso é muito exótico. Nós os enviamos para uma colônia de trabalho nas minas de sal da Sibéria. Eu tenho um contato lá dos velhos tempos. Um homem que deve um favor à família Valente. Eles precisam de trabalhadores. Trabalhadores não remunerados e não reconhecidos. Camila gritou. Não, Enzo. Por favor, apenas atire em mim. Por favor, apenas atire em mim. Para uma mulher que passou a vida envolta em seda e banhando-se em leite importado, a perspectiva de trabalho pesado no frio congelante era um terror além da compreensão. Era um desmantelamento completo de sua identidade. Eu gosto disso, disse Enzo. Ele sinalizou para os guardas. Tirem-nos da minha vista.
Se eles falarem, amordaçem-nos. Se eles correrem, quebrem suas pernas. Mas mantenham-nos vivos. Eu quero que eles se lembrem deste dia pelos próximos 40 anos. Enquanto eram arrastados, gritando, da capela, Enzo sentiu um peso sair de seu peito. Não era apenas o peso da traição, era o peso da coroa. Ele percebeu pela primeira vez em anos que não a estava carregando sozinho. A semana seguinte foi um borrão de reconstrução. A narrativa foi tecida com maestria. A história oficial era que Santino Russo havia tentado um golpe e morrido tragicamente em um tiroteio com legalistas. Camila havia fugido do país em desgraça. As 5 famílias aceitaram essa versão dos eventos porque mantinha a estabilidade e porque Enzo lhes ofereceu taxas favoráveis nas novas rotas de transporte que ele havia garantido com os gregos. Na sexta-feira, a propriedade Moretti havia retornado a uma aparência de normalidade. Os buracos de bala na casa de Barcos foram consertados. A equipe, abalada mas leal, voltou às suas funções. Mas o silêncio na casa era diferente agora. Não era o silêncio pesado e pressurizado de segredos, era a quietude de um novo começo. Enzo estava na biblioteca, o fogo crepitando na lareira. Ele estava servindo 2 copos de um uísque de 1940, uma garrafa que ele estava guardando para seu 10º aniversário. Mas esta ocasião parecia muito mais digna. Ele ouviu a porta se abrir. Sofia estava lá. Ela havia trocado o uniforme de empregada por uma blusa creme sob medida e calças de carvão. Ela parecia profissional, elegante e de uma beleza estonteante, mas havia uma mala em sua mão. A mão de Enzo congelou no meio do serviço. Ele pousou a garrafa lentamente. Indo a algum lugar, ele perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Sofia entrou na sala deixando a mala perto da porta. A conta no Canadá está ativa. Eu verifiquei esta manhã. É mais dinheiro do que eu poderia gastar em 3 vidas, Enzo. Obrigada. Você mereceu, disse Enzo. Ele pegou os copos e caminhou até ela, entregando-lhe um. Então é isso. Você pega o dinheiro e foge. Sofia pegou o copo, girando o líquido âmbar. Ela não encontrou seus olhos. Era o acordo, não era? Eu te ajudo a recuperar sua vida. E você me dá uma nova. Eu posso finalmente ser Sofia Valente novamente. Posso ir para a Califórnia ou Europa. Ninguém me conhece lá. Posso ser apenas uma mulher, não uma empregada, não uma espiã. É isso que você quer? Enzo perguntou, aproximando-se. Ser apenas uma mulher? Sofia olhou para ele então. E o conflito em seus olhos avelã era doloroso de testemunhar. Eu não sei, ela sussurrou. É o que eu pensei que queria. Por 2 anos, enquanto eu esfregava seus chãos, eu sonhava em sentar em um café em Paris, lendo livros e nunca mais olhando por cima do ombro. Mas ela tomou um gole do uísque, a queima parecendo roubar sua resolução. Mas esta semana, trabalhando na logística com você, negociando com Nikos, encontrando os vazamentos na contabilidade, foi elétrico. Parecia que eu estava acordando de um longo coma. Enzo deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. Ele cheirava a tabaco e chuva. Você tem a mente do seu pai, Sofia. Carlo era um estrategista brilhante. Ele estava apenas cercado por cobras. Você tem o dom dele. Desperdiçar isso em um café em Paris seria uma tragédia. E qual é a alternativa? Ela desafiou, sua voz subindo ligeiramente. Ficar aqui como o quê? A ex-empregada, o caso de caridade, a filha do seu inimigo vivendo sob seu teto. Não, Enzo disse firmemente. Nunca isso. Ele voltou para sua mesa e pegou uma pasta de couro grossa. Ele a entregou a ela. O que é isso? Ela perguntou. Abra. Sofia pousou o copo e abriu a pasta. Era um documento legal. Um acordo de parceria. Não para um negócio, mas para o fundo que possuía todo o empreendimento Moretti. Estou reestruturando, disse Enzo, apoiando-se na beirada de sua mesa. A posição de subchefe está obsoleta. Incentiva a ambição e a traição. Estou criando um conselho, uma dualidade. 2 assinaturas necessárias para cada decisão importante. Uma é minha. Sofia examinou o documento, seus olhos se arregalando. E a outra? Sua, disse Enzo. Ela largou a pasta na mesa, recuando. Você está louco. As 5 famílias nunca aceitarão uma mulher, especialmente uma valente. Eles se revoltarão. Deixe-os tentar. Enzo encolheu os ombros, um brilho perigoso em seus olhos. Eles viram você naquela igreja. Eles viram quem puxou o gatilho.
Eles temem você, Sofia. E o que eles não temem, eles respeitam. Além disso, com os gregos nos apoiando, somos intocáveis. Enzo, isso é metade do seu império. É um império que eu não teria sem você, ele contrapôs. Ele diminuiu a distância entre eles novamente e desta vez não parou até estar a centímetros dela. Ele estendeu a mão pegando as mãos dela. Elas ainda estavam ásperas, os calos dos produtos de limpeza desaparecendo lentamente, mas ainda lá. Um mapa de sua história. Eu não quero uma subordinada, Sofia, ele disse, sua voz caindo para um sussurro rouco. Eu tive subordinados. Tive uma esposa que sorria e acenava e planejava minha morte. Estou cansado de olhar por cima do ombro. Quero olhar ao meu lado e ver a única pessoa que sabe a verdade. A verdade, ela respirou, seu coração martelando contra as costelas. A verdade de que somos iguais, Enzo disse. Somos ambos fantasmas que se recusam a ficar mortos. Somos ambos monstros feitos por esta cidade. E somos ambos incrivelmente solitários. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Sofia. Ele estava certo. A adrenalina da perseguição a havia mascarado, mas a solidão era um vazio enorme que ela carregava desde a morte de seu pai. Eu não posso ser sua companheira, ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu não ficarei mais em silêncio. Eu nunca quero que você fique em silêncio. Enzo prometeu. Grite, lute, governe. Apenas faça isso aqui comigo. Ele se inclinou, sua testa descansando contra a dela. Não entre naquele avião, Sofia. Paris é chata e o café de lá é superestimado. Uma risada borbulhou de seu peito. Um som genuíno e caloroso que quebrou a tensão. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, e não viu o carniceiro, mas o homem que se sentou em um porão com ela e costurou suas feridas. Ok, ela sussurrou. Ok, eu fico. Enzo soltou um suspiro que parecia estar segurando por uma semana. Ele a beijou então, um beijo lento e ardente que tinha gosto de uísque e promessa. Não foi o beijo desesperado e cheio de adrenalina do esconderijo. Foi deliberado. Foi um contrato assinado em respiração e pele. Quando se separaram, Enzo foi até a gaveta da mesa e tirou a caixa de veludo. Ele prendeu o brasão Moretti Valente em sua blusa, bem sobre o coração. Bem-vinda ao lar, chefe, ele sorriu. Sofia tocou o broche, seus dedos roçando o ouro. Ela olhou para a mala perto da porta, depois de volta para o homem parado à sua frente. Uma condição, ela disse, seus olhos se estreitando de brincadeira, a sagacidade afiada retornando. Diga, a ala sul. Vou remodelá-la. Eu odeio as cortinas. Queime-as. Enzo riu. Queime tudo se quiser, contanto que você reconstrua comigo. Sofia caminhou até a mala, pegou-a e entregou a Enzo. Seja útil, Enzo, ela sorriu, caminhando em direção à porta. Leve isso para cima. Tenha uma reunião com a autoridade portuária em 20 minutos. Temos uma remessa para interceptar. Enzo a observou se afastar. O balanço de seus quadris comandando a sala, o corredor, a casa inteira. Ele riu, balançando a cabeça enquanto pegava a bolsa dela. A empregada se foi. A rainha havia chegado. E pela primeira vez em sua vida, o rei estava perfeitamente feliz em receber ordens. E foi assim que a empregada, que foi mandada ficar em silêncio, acabou silenciando todo o submundo. Enzo e Sofia não apenas sobreviveram. Eles reescreveram as regras do jogo. É um lembrete de que, às vezes, a pessoa mais perigosa na sala não é aquela que segura a arma, é aquela que serve o café. Lealdade não é sobre quem está com você há mais tempo. É sobre quem fica quando a tempestade chega. O que você achou da transformação de Sofia? Santino e Camila tiveram o que mereciam? Ou Enzo deveria ter sido mais duro? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de traição e vingança, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. Não se esqueça de compartilhar com um amigo que adora uma boa reviravolta e se inscreva para mais histórias emocionantes toda semana. Obrigado por ouvir.